bora assistir o episódio novo de Miraculous, né? Ou representação. Tô com medo. Não tô preparada. Achei fofo, mas tudo bem, né? Eu vou passar pra falar uma coisa. Adrian já foi pra Londres. Então já teve o baile, meu Deus do céu. Pera, já teve? Tô confusa. Lembrando que este episódio pulou o episódio 23. Então assim, eu não... Ai, a ordem cronológica, gente, a ordem cronológica. Enquanto o Adrian tava triste, ó. Mentira. Ele vai fazer isso mesmo? Nossa, ele só decidiu. Nossa, meu Deus. Ou seja, ela já sabe que o Adrian foi pra Londres, ela já se despediu do Adrian. Toda aquela cena, né? Que a gente ainda não viu. Ai, Deus, socorro. Minha Marinette. Gente. Coitada. Tadinha. Ninguém sabe que o Adrian foi além dela? Balechua. Ah. Meu Deus! Meu Deus! Até eles tiveram um beijo decente, velho. Ai, aqueceu meu coração. Félix, eu não posso gostar de ti. Caramba! Ah, não! Para que fazer isso? Ah, não. Ela, meu Deus, tô vendo coisas. Que linda a coroa dela é de com a Torre Eiffel. Deixa eu me colocar a caráter. Pronto, estou a caráter. Nossa, tadinha. Meus namoradinhos, tadinha, velho. Pra que fazer isso com a menina? Não tem necessidade. Ah, comer muito junto. Tadinha da mulher, velho. Misericórdia. Não tô te entendendo. Minha filha, tu não parou pra pensar que todas essas vezes que tinham parecido com o Adrian não era o Adrian? Ai, não. Quê? Ah, fofo. Mas ela ainda persegue ele, ela... coitada. Machucou tanto o coração da menina que ela tá perseguindo uma pessoa que ela acha que é o Adrian. E lá vamos nós. Mano, que horror, eu vou morrer. Meu coração tá doendo, pra que fazer isso? Você pode pegar emprestado, hã? Nossa. Ah. Nossa, ele conseguiu entrar junto. Mano, tadinha da menina, ela tá no chão. Desolada. Ih, vai começar agora o filminho. Cruzes, gente. Vê se é o Adrian vai ficar com esse cabelo, como é que isso... Ou seja, eles estão contando a história da Emily e da Amélie. Estão contando a delas primeiro. Pra depois vir a do Félix e do Adrian. Meu Deus, meu Deus. Tá, então a pessoa que foi estudar em Paris é a Emily. Que ela é a primogênita que ia ficar com o reino. Eu tô tentando entender, galera. Eu não tô conseguindo diferenciar as duas. Ok, eles se casaram. Ok, eu tô entendendo. Realmente, quem ganhou as alianças, a primogênita, é a Emily. E a Amélie é a sofrida da família, coitada. Ficou lá no reino, lá, né, sofrendo. Misericórdia. Oh, meu Deus. Termina a história. Chega de se eu fosse seu pai, se não fosse seu pai, que preguiça. Bate nele. Lindo. A luta do Steph, maravilhoso. Oh, meu Deus. Je finis par se résigner à revenir à la cour du roi et de la reine pour bénéficier comme sa sœur jumelle des meilleurs seigneurs de guerre. Pera. Fala devagar. Ah, que bonitinho ele virando. Ah. Tá. Pera. Pelo que eu entendi, misericórdia. Pelo que eu entendi, a Emily conseguiu engravidar, mas não falou que ela engravidou pelas alianças, diferente da Amélie. Eu tô confusa. Adrian e Félix escrito nas roupas, velho, não acredito. Ué, meu pai. Tipo assim, tá, beleza, confirmou que o Alex confirmou que o Félix é um sentimonstro, só que ou eu perdi alguma parte ou realmente eu não prestei atenção na parte em que falou que a Emily engravidou também com as alianças. Essa parte eu fiquei confusa. Gente, o Cat Noir, tadinho. Ah, que doce. Fez a mesma cena do Gabriel com o Adrian. Entendi. Tá, já entendi que os dois são de monstros. Só me perdi nessa parte. Ela percebeu que o Gabriel é o monarca. Pelo amor de Deus, ela descobriu de uma vez. Porque o Félix mostrou a cara dele e a cara do Gabriel. Ó, eu tenho uma caixa dos Miraculous e eu tenho também o Miraculous aqui. Vamos fazer uma troca? Ela acendendo a luz. Meu Deus, ela vai sair, o Adrian vai ver ela. Ela vai sair logo e vai falar, meu Deus! Bye bye, petit papillon, bien joué. Ah, entendi.
Por que eles fizeram separado? Vai ter... Fizeram pós-crédito, meu Deus. Vixe, Maria. Meu Deus. Acabou. Foi isso. Está bom? Eu tô até aqui marcando já na minha listinha que esse episódio foi um dos melhores. Cadê? Como é que eu coloco cor nesse trem aqui? Vamos lá falar um pouco desse episódio, né, gente? Vou tirar essa coroa aqui que ela tá machucando a minha cabeça. Oi, gente, eu sou a Loki, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos analisar e comentar sobre o episódio Representação de número 24 da quinta temporada. Lembrando que esse episódio, ele basicamente saiu antes do 23, então a gente não faz ideia do que acontece em Revolução. Na verdade, eu tenho uma ideia do que acontece em Revolução, tá? Porque eu já levei spoiler. Enfim, eu só sei de uma coisa que acontece em Revolução. Eu espero que seja bonita a cena. Obrigada de nada. Então vamos falar sobre representação. Esse episódio que basicamente confirmou que Adrian, Felix e Kagami são seres simplesmente, né, com uma linda história de amor. Enfim, este episódio começou com uma cena lá do Adrian assistindo televisão, que nessa TV está falando sobre coisas importantes do que está acontecendo em Paris. Depois que o André renunciou ao cargo de prefeito, o Bouchier, que no caso é a Kaline, está competindo contra o senhor Danjancourt, eu não sei falar o nome dele, e já apareceu aí naquele episódio lá, Lâmina Negra, né, da primeira ou da segunda temporada, que eu parei de decorar qual episódio de qual temporada. Eles estão competindo ali pra ver quem vai ser o prefeito da cidade, né, quem vai ter o cargo. Espero que seja Kaline. Obrigado de nada. O Adrian tá ali assistindo a TV, né? Então tá trazendo essas notícias. E também tem uma notícia nessa televisão que fala que o casal Adrigami, né? O nome é Adrigami, né? Que é o nome do casal ali de Adrian e Kagami, que eles saíram de Paris para curtir a marca Agreste ali lá em Londres. Basicamente, né? Falou que a gente já sabia, já aconteceu no episódio 23, que a gente ainda não viu, que o Adrian já foi embora pra Londres. Ou seja, ele está em Londres lá assistindo a TV, ele tá bastante triste, pensando na Marinette, porque ele tá vendo ali, ele sabe que o que ele tá assistindo, né, das falas dele, que ele fala que ama a Kagami, que aquilo ali é uma mentira, porque no caso ele ama a Marinette, então ele tá bem mal lá vendo, e ele decide do nada que ele vai contar pra Marinette que ele é o Cat Noir pra não ter mais problema com isso. Ele pega, vira o Astro Cat e fala, beijo, estou indo pra Paris. Enquanto isso, a Kagami está lá no quarto dela assistindo o mesmo documentário que o Adrian, e ela também fica enojada de ver que eles estão fingindo que eles se amam, porque a Kagami, ela não ama o Adrian, ela ama o Felix, que tem a mesma cara do Adrian, tem. E aí do nada aparece quem? O Argus, lá todo fofinho, bonitinho, né, fazendo um coraçãozinho ali pra Kagami, sequestrando ela do quarto e indo dar um passeio ali com ela e beijos com Deus. Voltando a Paris, nós vemos a Marinette muito triste, devastada, porque o amor da vida dela foi pra Londres. Então isso aí foi logo depois dela ter se despedido do Adrian, né? Ela tava devastada, indo pra festa, né, que ela e a Zoe organizaram. Aquela festa de formatura lá, né, e aí ela finge que tá tudo bem e ela pede pra que ninguém reconheça ela na festa, mas a partir do momento que ela pisa na festa, vai uma luz na cara dela falando, gente, a Marinette chegou, e aí ela tenta se esquivar dos amigos dela e tudo mais. Assim que a Marinette chega na festa, também chega o Argus e a Kagami do nada. Eles foram pulando aparentemente até a Torre Eiffel, né, e eles falam sobre a Marinette ser a Ladybug e como isso foi descoberto pela Kagami. Eu acredito que esse flashback que tem da Kagami ouvindo a Alia conversando com a Marinette sobre ela ser a Ladybug é do episódio Perfeição, mas eu não tenho certeza. Então a Kagami e o Felix ali tem essa conversa sobre pegarem, entre aspas, a Marinette pra confiar um segredo a ela. E aí o Felix pergunta se eles podem confiar nela, né? E aí a Kagami fala que sim, que ela é uma boa pessoa e que só a Ladybug vai poder deixar eles serem felizes e ajudar eles a serem felizes com o amor deles. E eles se beijam. Eles se beijam. Se beijam. Literalmente. Tem uma cena de Felix Gami se beijando. Eu achei assim, fofo? Sim, eu gostei, achei fofo, não achei vergonha alheia. Tive um leve surto? Tive, porque eu não estava esperando. E aí começa uma coisa que eu fiquei um pouco triste com a Marinette, eu fiquei triste por ela, que simplesmente o Felix se destransforma de Argus e finge ser o Adrian pra atrair a Marinette. A coitada, a gente persegue Felix a festa inteira caçando, achando que é o Adrian. Eu ainda não sei como ela não desconfiou que podia ser o Felix, até porque Adrian estava em Londres, né? Eu sei que ela tinha a esperança de que ele desobedecesse o pai dele, aparecesse na festa, até porque a gente lembra lá que no último episódio, né, o episódio Aliança, né, o pessoal tinha a esperança deles terem o primeiro beijo na festa. Descobrimos também nesse episódio, por um leve relance ali muito rápido, que a Kaline, né,
a senhorita Boucher só se candidatou graças a Marinette. Provavelmente isso aconteceu no episódio anterior, né? Que a gente não assistiu ainda a Revolução, mas, né? Então. E aí, a Marinette é coroada lá em agradecimento à festa, né, pelo pessoal. E do nada, ela vê o Felix Adrian, que ela não sabe que é o Felix. E ela fica lá tentando chegar neles, todas as formas dos amigos dela ficam chegando nela, até que tem um momento que ela perde ele de vista e ela acredita que ela tá tendo um surto, a coitada. E ela começa a chorar, aí fiquei com dó, né? A menina tá devastada, velho. E por falar na cena de perseguição que ela tá tendo atrás do Adrian Felix, né, o Felix Adrian, ela simplesmente esbarra no Nathaniel e no Mark, e eles estão de mãos dadas, um de frente pro outro, parecendo que eles iam se beijar. Eu ia ter um berro, mas um berro. Marinette, eu queria essa cena, Marinette. Ela pede desculpa, né? E o Mark e o Nathaniel percebem que ela não tá bem, porque eles veem que ela tá chorando. Eles até perguntam se ela tá bem, porque ela tava chorando, e ela evita, né? E fala que tá indo atrás do Ed. E os meninos ficam tipo assim, meu Deus. A Ali e o Nino vão lá consolar a Marinette, falando que eles vão conseguir reencontrar depois. E ela revê de relance ali atrás deles. O Felix Adrian sai correndo, dá uma desculpa esfarrapada, e a Alia fica tipo assim, nossa, que desculpa esfarrapada. Gabriel e a Tsurugi descobrem que a Kagami e o Adrian sumiram dos quartos deles, porque simplesmente tem uma câmera no quarto deles. Ele discute, né, lá com o gorila, que devia ser o segurança, e não perder eles de vista. E nessa conversa aí, que os dois pais, né, a Tsurugi e o Gabriel, estão putos, a Tsurugi até fala pra ele akumatizar ela. Ele fala, não quero saber, desliga na cara dela. E ele mesmo decide montar o plano dele. O Gabriel vai tirar satisfação com a Natalie, que tá morrendo na cama, velho, a coitada. É a cara da coitada, gente. Essa mulher não tá bem, não. Gabriel, tinha uma época que você falava que queria salvar a Natalie. Tipo assim, ele socou a mesa com a mulher. Tipo, gente do céu, você que era um psicopata. E ele brigou com a Natalie perguntando onde tava o filho dele. A Natalie falou, não sei, mas graças a Deus que ele não tá perto de você, né? Ele decide ir atrás da Marinette, achando que o Adrian está com a Marinette. Nossa, gente. Eu falei, é agora. Vai akumatizar a Marinette. Acho que não, mas eu queria. Do jeito que a menina tava devastada, era 2 palitos pra ela ser akumatizada, gente. Tô falando. Por sinal, simplesmente, o Gabriel tirou da Natalie a aliança que, pelo que eu saiba, controlava o Adrian. Era 2 pra controlar o Adrian, eu não sei. Mas ele tirou uma das alianças de grama de vanilla e da Natalie e pegou pra ele. Ele ficou com as 2. Tô confusa, mas é isso. O Gabriel se transforma no Monark, cria um Akuma, destransforma e auto-akumatiza com o poder do teletransporte. A Marinette continua a perseguir o Felix Adrian sem saber que ele é o Felix Adrian. Enquanto ela foi perseguir o Felix Adrian, simplesmente chega o Astro Cat pra contar pra Marinette que ele é o Cat Noir. Porém, quando ele chega, ele vê que os amigos dela ali, os amigos deles, estão comentando sobre a Marinette ter ido embora. Ela tá bem chateada. Do nada chega quem pra atrapalhar a festa? Ele mesmo. O atormentador simplesmente chega pra basicamente fazer o que ele faz, né? O nome do akumatizado, pra atormentar as crianças. E o poder dele é revelar o grande pesadelo das crianças. Uma vibe meio, né? O meu querido sonhador, saudades. E o Gabriel, né, fala, o atormentador fala que se eles não contarem onde está o Adrian e a Marinette, que ele vai fazer eles verem os piores pesadelos. Os amigos da Marinette brigam com o Gabriel, falando que basicamente ele tá lá em Londres, né, porque não tem como ele tá em Paris. E o Cat Noir começa, então, a luta dele contra o atormentador. Que vou te falar, a melhor coisa desse episódio foi ele levando uma surra. E é muito engraçado que nesse episódio, quando tá tendo essa luta do Cat Noir contra o atormentador, eles ficam falando frases tipo assim, ah, se eu fosse o seu filho. O atormentador fica falando, ah, se eu fosse o seu pai. Sendo que eles são pai e filho, mas os dois não sabem, né? Boa tarde. O atormentador, então, sai correndo e o Cat Noir vai atrás dele, mas antes dele ir atrás dele, simplesmente os amigos da Marinette falam, vai, pega o atormentador, o Cat Noir, acaba com ele. O Cat Noir fala que filho desse cara, que seria ele, mas ele não pode falar que é ele, e a namorada dele tem muita sorte de ter eles como amigos. A namorada dele é a Marinette, meu Deus. A Alia tenta novamente entrar em contato com a Marinette, porém ela não atende, e aí os meninos têm a ideia da resistência e ir atrás do atormentador, né? A resistência vai ajudar o Cat Noir. A Marinette continua a perseguir o Felix Adrian sem saber que ele é o Felix, até que ela chega na escola e ela para dentro da sala de artes. Ela chega dentro da sala de artes, ela encontra o desenho lá que o Nathaniel fez dela e do Adrian, e ela chora mais ainda com saudades do Adrian. Essa cena, assim, me devastou junto, tá? Eu tenho depressão. Enquanto a Marinette tá devastada na sala de artes chorando, a Kagami e o Felix estão vendo isso, e a Dussu fala que é muito triste. E o Felix e a Kagami falam que ela vai poder ajudar eles a terem um final feliz. Então o Felix se transforma no Argus e cria um sente-máquina, né? Porque não é em si um ser, tipo ser humano. Ele cria então uma máquina que é um sente-monstro, para poder ajudar eles a contar uma história pra Marinette.
né, pra poder mostrar a verdade pra Marinette. Voltando ao Atormentador e o Cat Noir, o Atormentador vai até a padaria da Marinette pra caçar ela lá, e ele entra dentro do quarto dela pra procurar por ela. Ele vê coisas da Marinette com o Adrian, bravo, ele fica irritado, e aí o Cat Noir vai e começa a lutar com o Atormentador dentro do quarto da Marinette. Tem uma hora que o Atormentador joga o Cat Noir e cai uma foto dela e do Adrian, e ele dá um sorrisinho. Caraca, que lindo. O Atormentador vai embora e o Cat Noir consegue entrar junto com ele no teletransporte. E agora começa o teatro do Félix e da Kagami contando a história da Amélie e da Emily. De primeiro eu fiquei confusa, tá, galera? Eu não vou mentir. Essa história me deixou bem confusa em algumas partes, principalmente na parte que eu tinha que diferenciar quem que era a Amélie e quem que era a Emily. Mas antes de a gente falar da história das alianças gêmeas, primeiro vamos falar, né, que enquanto o Félix e a Kagami estavam contando a história pra Marinette, estava tendo a luta épica do Cat Noir com o Atormentador, que simplesmente, gente, ele deu cada porrada no Gabriel, que eu achei a coisa mais linda. Tava bem puto, viu? Mas muito puto. Até que eu achei que o Cat Noir ia dar outro cataclismo no pai dele, mas acontece que não. Simplesmente o Atormentador conseguiu atingir o Cat Noir e ele teve a visão do Cat Blanc, que no caso é o Anti-Cat, tá? O Cat Noir fica confuso, né, como o Anti-Cat, perguntando o que aconteceu, e o Atormentador fala que isso que acontece quando crianças têm Miraculous e têm ataques de ódio, basicamente. Basicamente ele fala que o Cat Noir teve um ataque de ódio, né, de raiva, e ocorreu isso, ele destruiu o mundo e matou a Ladybug. É isso que o Atormentador fala pro Cat Noir. E o menino fica devastado, coitado, devastado. Agora bora explicar a história das alianças gêmeas, a Emily e da Amélie, bora lá. Basicamente, tinha os pais delas, que eu não sei se eles eram rei e rainha exatamente, se eles eram realmente rei e rainha, que eu acho meio estranho, mas vamos pensar, né? Existiu os pais das gêmeas, e aí eles tiveram as gêmeas, a Emily e a Amélie. A Emily nasceu primeiro, então os pais dela confiou toda a herança, né, basicamente, a Emily. Então eles deram, como a Emily nasceu 7 segundos primeiro, eles deram pra ela a confiança das alianças gêmeas Graham de Vanille. E a Emily, ela sempre era curiosa, atrevida, e ela não gostava da vida que ela levava na corte, né, como vamos imaginar, né, que elas fossem realmente princesas, né, não gostava de ser da realeza, digamos assim, vamos fingir que elas são da realeza, que eu duvido um pouco. A Emily escapou e a irmã dela ficou lá no castelo, lá na casa, com os pais dela, tentando agradá-los sempre. Então os pais da Emily decidiram então deixar ela ir, e ela foi estudar em outro lugar, em outro país. Então ela foi para Paris, e assim ela conheceu o Gabriel Agreste e se apaixonou por ele, e eles se casaram. E uma coisa engraçada é que eles chamam o Gabriel, no primeiro momento em que ele conhece a Emily, de uma pessoa humilde. Lembrando, gente, que o Gabriel era pobre. Tanto é que eles falam isso, né, que a Emily era rica, né, como dizem que ela vem de uma grande família lá, real. O Gabriel era pobre, né, um humilde alfaiate. Não é mais, né, não é mais pobre, não é mais humilde, enfim. A Emily decide desistir da vida dela, né, de riquezas e não sei o que, pra ficar com o Gabriel. E quando ela faz isso, ela se casa com o Gabriel, e as alianças que eles usam no casamento é as alianças Graham de Vanille, que ela ganhou de herança dos pais. E é uma que cada um usa na mão. Usava, pelo menos. E assim eles decidem que eles querem ter um filho. E diferente da Emily, a Amélie simplesmente quis agradar os pais dela, e ela se casou com alguém que aparentemente os pais delas escolheram, que foi o Colt Phaeton, que era o bilionário lá americano. Por alguns anos, a Emily e a Amélie não conseguiram ter filhos, elas não conseguiram engravidar. Então a Emily e a Amélie foram pedir refúgio e ajuda para os pais dela, né, para tentar de outras formas para terem filhos, e mesmo os melhores especialistas e os melhores remédios não fizeram elas terem filhos. Até que, do nada, a Emily descobriu que estava grávida. E o pai do Félix, né, no caso, o Colt Phaeton, ficou muito puto e com muita inveja do Gabriel e da Emily por terem um filho antes dele. Tem até a cena, né, que o Colt Phaeton vai enfrentar o Gabriel, e nessa cena, o Colt pergunta pro Gabriel por que ele foi ter o filho primeiro, né? Como que ele teve o filho primeiro, basicamente. E o Gabriel responde, e se foi um milagre, né? Um milagre. Aí que eu fui entender, né?
Aí que eu fui perceber que ele deu a entender que o Adrian também era um sentimonstro. Que eu tava assim, gente, onde é que falou isso? Basicamente, né, foi um milagre. Até porque as duas, né, a Emily e a Emily, basicamente eram consideradas inférteis. Então a Emily, com pena da irmã dela, pede pro Gabriel também dar uma chance de tentar achar uma solução pra irmã dela também ter um filho. E então tem uma conversa do Gabriel com o coach, onde ele fala, onde ele mostra, onde ele entrega: olha, coach, eu tenho aqui, isso é o Miraculous do Pavão. Ele vai te ajudar a você ter um filho. E em troca dele dar o Miraculous do Pavão para o coach, o Gabriel pede o melhor cavaleiro para poder cuidar do filho dele. O que eu entendi que foi a Natalie. Mas aí eu realmente não sei se a Natalie é ou não é um sentimonstro, né? Um senti-ser. Pra ser sincero, eu não faço a mínima ideia. Mas eu pensei mais na Natalie do que no gorila, né? Pra ser a guardiã ali do Adrian. O coach de primeira não queria aceitar, né, o Miraculous, ele achou uma bruxaria, até que o Gabriel fala: então tá tudo bem. Só que aí ele volta atrás e fala: tudo bem, vou ficar com o Miraculous. Então o coach Phaeton, né, se transforma com o Miraculous do Pavão e cria o senti-ser que fez a mulher dele engravidar. Ele conseguiu fazer a mulher dele engravidar, né? E então, depois de um tempo, depois de alguns meses, nasceu os senti-seres Adrian e Felix. E eles até falam, né, tão semelhantes quanto suas mães eram. Porém, gente, lembrando que o Adrian e o Felix não são irmãos, tá? Eles são senti-seres, mas eles não foram feitos para serem irmãos. E sim, né, filhos de cada uma das irmãs. Então, primos gêmeos. E aí nós começamos com a parte triste da história do Felix e do Adrian. O coach Phaeton adoeceu e ele acreditou que o motivo dele ter adoecido foi porque ele usou o Miraculous do Pavão para poder fazer a Amelie engravidar. Então ele botou a culpa, né, no Felix por ele estar doente por causa do Miraculous do Pavão. Então ele começa a tomar um rancor enorme do filho dele, ele começa a ter ódio pelo Felix. E ele simplesmente começa a maltratar o Felix. O Felix não entendia porque o pai dele o odiava tanto e não o amava, até que um dia o coach acabou morrendo e o Felix entendeu que a vida dele estava ligada ao anel que o pai dele usava. Então o Felix vai atrás da casa do Gabriel, né, vai atrás do tio dele, o Gabriel Agreste, pra pegar de volta o Miraculous do Pavão que o deu a vida, né, por questões de segurança, acredito eu. Porém, o Gabriel era bem mais poderoso do que o Felix achava, então teve a época em que ele se transformou, né, ele fingiu ser o Adrian, Ladybug lá confiou nele, Felix vira o Flare Mirable, acaba roubando todos os Miraculous da Ladybug e entrega em troca do Miraculous do Pavão. E nessa cena ele basicamente mostra pra Marinette todas as imagens possíveis que ele trocou a caixa dos Miraculous com o Gabriel Agreste, ou seja, é só somar 2 mais 2, Marinette. Ela percebeu que foi no dia em que ela perdeu os Miraculous, ou seja, eu tenho 99% de certeza, pelo amor de Deus, que o roteiro não fure com isso, que ela percebeu que o Gabriel Agreste é o Monark. Enquanto ainda está sendo contada a história pra Marinette, basicamente a Resistência consegue intervir ali pro Atormentador não conseguir pegar o Cash Noir. Quem ajuda ali o Cash Noir a acordar, ele cataclisma a flauta do Atormentador e eles desacumatizam o Atormentador, o Gabriel Agreste. E eles capturam ali o Akuma num potinho pra depois a Ladybug poder desacumatizar o Akuma. E termina a história ali, né, das irmãs gêmeas e dos gêmeos Adrian e Felix, com a Kagami e o Adrian falando que eles são iguais e que eles se apaixonaram pelo outro, ou seja, a Kagami também é um senti-monstro. Como? Não sei. Como ela foi criada, também não sei, mas ainda não contou essa parte. Futuramente talvez eles contem, mas, né, os dois são senti-monstros e os dois se apaixonaram. Porém, eles não podem se amar por causa, né, obviamente da Tsurugi e obviamente do Gabriel. E eles precisam da ajuda da Ladybug, e eles pedem a ajuda dela porque ela é a única que pode consertar tudo. E tem a cena onde a Marinette vê ela mesma, né, como Ladybug, e ela acorda achando, entre aspas, né, que foi tudo um sonho, que o conto que ela viu foi um sonho. E ela acorda de manhã, caraca, velho, ela acorda no dia seguinte. E no momento que ela acorda, ela vê uma pena, assim, então obviamente ela sabe que não foi um sonho. Até abre a cortina assim pra ver se a Ladybug que ela tinha visto ainda tava lá, mas apareceu na verdade um quadro do filme da Ladybug do Cash Noir. É uma referência de que filme vai sair amanhã, né, boa tarde. Então ela vai pra janela e ela fica ali pensativa na janela. E essa cena eu falei, nossa, caraca. Voltando a Londres, o Felix devolve a Kagami, né, pro hotel, e ele pergunta se
será que a Marinette, né, ela vai ter coragem de enfrentar o pai do garoto que ela ama? Ou seja, ela realmente sabe que o Gabriel é o Monark, finalmente, cara, finalmente. E a Kagami fala que nada vai parar ela. E então eles se beijam novamente. Olha, gente, Felix Gummy tá tendo mais representatividade nessa série do que a Adrinette já teve. Eles já tiveram 2 beijos no mesmo episódio. E a Adrinette também precisa dessa representatividade, né, galera? Vamos lá, dar um beijo pros coitados, sofridos, né, os protagonistas da série. E voltando a Paris, nós vemos que o Cat Noir está decidido a contar pra Marinette que ele é o Cat Noir, o Adrian. Ai, gente, o surto. Só que na hora que ele vai contar pra ela, simplesmente ele tem um ataque ali, onde ele relembra o trauma do pesadelo que o atormentador deixou com ele, o anti-Cat, no caso, pra gente, o Cat Bug. O Adrian fala que já que a Ladybug não estava lá e que ela não fez Miraculous Ladybug, que ele ainda tá tendo a questão do pesadelo. Eu não sei se isso foi só com ele, se vai ser só com ele, ou se, por a Ladybug não ter feito Miraculous Ladybug, se todas as pessoas que o atormentador atingiu também vai ter a mesma reação do Adrian. Então ele decide ir embora dali, realmente não pode desobedecer o pai dele, que ele não pode contar pra Marinette, porque as reações, né, vão ser catastróficas, e ele vai embora. E logo depois dele ir embora, a Ladybug saiu do quarto da Marinette, porque ela havia se transformado. Porque lá no quarto da Marinette, enquanto o Adrian tava lá em cima tendo ataques de pânico, a Marinette e a Tika estavam falando sobre aquele conto que ela viu, que a Tika achou que foi engraçado, mas a Marinette fala que aquele conto não é fantasia, né, que aquele conto realmente existe e que ele não acabou ainda. Ela recebe uma imagem da Alia, né, com o Cat Noir sobre o Akuma da noite passada. Então ela se transforma na Ladybug e vai lá pegar o Akuma. A Ladybug encontra o Akuma, desakumatiza o Akuma, liberta a maldade do Akuma, faz o Zerou sem o Cat Noir, né, porque ele não tá ali pra fazer com ela, né, então ela não fez em si porque o Cat Noir foi embora, só porque eles não estavam juntos naquele momento. E lá no momento em que ela tá fazendo essa cena, tem umas ceninhas, né, o Cat Noir falando no fundo que eles são uma grande equipe e beijo. O episódio acaba com o Gabriel trancando a Kagami em um quarto branco e o Eiji em outro quarto, conversando ali com a Tsurugi de que agora os filhos deles não vão poder escapar e que eles poderão finalmente fazer a Operação Aliança e acabar finalmente com a Ladybug e o Cat Noir. Eu estou com medo do que vai sair disso, gente. Eu não tô querendo não, viu? Não tô querendo, não estou. Então foi basicamente esse episódio. Pra mim, esse foi um dos melhores episódios, com os melhores desenvolvimentos da 5ª temporada. Teve tudo. Faltou uma coisa, simplesmente contar a história da Kagami. De resto, ele teve tudo. Tudo que eu queria que contasse no episódio Gabriel Agreste da 4ª temporada, contou nesse episódio. Foi isso, gente. Finalmente, depois de tanto eu pedir, falei, gente, eu não aguento mais. Se realmente for pro Adrian ser um Sente Monstro, confirme na série. Está mais que confirmado agora de que Felix, Adrian e Kagami, e talvez a Natalie, que eu vou deixar em aberto, não vou colocar a Natalie como se fosse uma, são Sente Seres. É isso, galera. Me contem nos comentários o que vocês acharam desse surto que foi esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber mais notificações. E é isso, gente. Um beijo da Luca, até o próximo vídeo. Tchau!